Espírito Santo, tudo novo. A Tua presença faz tudo novo em nossas vidas. Tudo se faz novo, as coisas velhas passam, tudo se renova. Uma nova vida, uma nova natureza, uma nova estação, um novo tempo. Que cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo agora possa viver esse tempo novo, essa vida nova, essa nova fase. Que o Senhor nos deu através do Seu Filho Jesus. Nessa noite, faça a Tua vontade em nossas vidas como ela é feita nos céus. Cumpra o Teu querer em nós. E nós Te celebramos por tão grande amor. Em nome de Jesus. E se você crê que Deus fez tudo novo na sua vida, celebre a Ele nessa noite em nome de Jesus. Nós vamos ler um texto hoje que está em Gálatas capítulo 3, verso 26. Gálatas 3, verso 26. O texto diz o seguinte: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos são filhos de Deus pela fé em Cristo. Tudo foi feito novo nele, né? Ele nos deu o poder de ser feito filhos de Deus. Há um poder extraordinário na palavra, há um poder extraordinário no Evangelho de Cristo. A Bíblia vai falar, e a Bíblia relata, que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus está falando neste momento com pessoas, Deus está falando neste momento com cada um de nós. E a palavra que Deus fala nesse momento é a palavra rema. É algo que Deus fala através do Espírito Santo a cada pessoa de maneira particular em algum momento. A Bíblia também vai falar da palavra logos, que é a palavra escrita de Deus. As escrituras sagradas são a palavra logos. Mas há algo poderoso quando você busca na palavra logos, a palavra escrita, a palavra registrada, a revelação de Cristo. Na verdade, ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, procurando encontrar Jesus, traz algo sobrenatural. Quando você lê buscando encontrá-lo, de todas as formas, de todos os jeitos, você acaba experimentando algo onde o Espírito Santo fala com você na palavra logos, mediante a palavra rema. É poderoso quando você encontra a palavra rema na palavra logos. É poderoso quando você ouve o Espírito Santo falando contigo em uma leitura. É quando por trás da letra surge algo,
uma revelação, uma mensagem, algo que vai além do que está escrito. A palavra grega para vida é zoe. Zoe é vida com qualidade, é a vida que Deus vive. Quando alguém se alimenta, quando alguém encontra Jesus, essa vida se manifesta. Porque a vida que Deus tem disponível para mim e para você está na pessoa de Jesus Cristo. E quando você encontra Jesus, a mensagem, o verbo vivo, Deus vivifica você com poder e autoridade. Existe vida com abundância na mensagem de Cristo. A mensagem da cruz te conecta às bênçãos de Deus, que estão em Cristo Jesus, que foram conquistadas através do sacrifício da cruz. A verdade é que a graça é uma ótima condutora das bênçãos de Deus, enquanto a lei é um ótimo isolante das bênçãos. A lei é como uma fita isolante. Você enrola num fio e ela simplesmente impede, ela isola, ela não permite que chegue. Enquanto a graça, que é uma pessoa, Jesus Cristo, Ele é um ótimo condutor das bênçãos de Deus. E quando você se conecta a Ele, você recebe, você acessa, você experimenta. Esse amor incondicional, esse amor sobrenatural. O amor descendente é sempre maior que o amor ascendente. O amor de Deus por você é sempre maior do que o seu amor por Ele. Você nunca vai conseguir amar a Deus mais do que Ele te ama. Nessa questão de amar, você não vence Deus. Ninguém jamais amou a Deus com toda a sua mente, alma e força. Somente um homem conseguiu isso. O nome dele é Jesus Cristo. Por isso que no batismo os céus se abrem e o Pai diz: Tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus só falou isso com ele e com mais ninguém, porque ele foi o único que conseguiu amar a Deus com a mente, com a alma e com a sua força. Mas a notícia boa é que tudo que Jesus conquistou, Ele nos deu acesso. O véu se rasga, Ele entra nos santos dos santos e nos dá livre acesso ao Pai. Então, essa frase que o Pai disse para Jesus, Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em Cristo essa mensagem é para você também. Deus sempre forneceu a Jesus tudo o que ele precisava. Jesus sempre foi suprido de tudo o que ele precisava, para o seu ministério, para o seu chamado, para a sua vida. E se tudo que Cristo conquistou também está disponível para mim, logo eu tenho que esperar ser fornecido por Deus da mesma forma? Existe uma graça de Deus específica para cada uma das suas necessidades, para cada um dos seus desafios. Deus é um fornecedor. Ele está fornecendo, através do Filho dele, Jesus, tudo aquilo que o homem necessita. E Ele quer que você encontre nele essa fonte inesgotável de tudo aquilo que eu preciso. Por isso que você não deve ficar preocupado, se ocupar com as questões da vida. Jesus disse: Marta, Marta, você está muito preocupada. Você está correndo para todo lado, você está preocupada demais. Marta, você está preocupada em fazer, enquanto Maria está preocupada em receber.
Sabe, as pessoas invertem. As pessoas querem dar para Jesus, mas Jesus não veio para receber, Ele veio para dar. Marta queria alimentar Jesus, mas Jesus não é alimentado por Marta, Marta é alimentada por Jesus. Jesus veio dar, Jesus veio entregar, Jesus veio alimentar. O foco de Marta estava nas demandas e o de Maria estava no fornecimento. Deus se alegra quando o seu foco está no fornecimento e não na demanda. Porque quando o seu foco está na demanda, você vai se estressar, você vai se cansar, você vai se preocupar, você vai ser acometido pela ansiedade, pela angústia, pela preocupação. Quando o seu foco está na demanda, você vai ter problemas emocionais, vai ficar estressado. Deus quer que você se concentre no fornecimento. Que Ele vai fornecer o que você precisa. Descansa. Relaxa. Deus está cuidando de você. A raiz da palavra, traduzida como preocupado, é merinal, que é uma combinação de duas palavras. Merizo, que significa dividir, e naus, que significa mente. Mente dividida. Preocupação significa dividir a mente, sem foco, sem objetivo. No grego significa estar distraído. Quantas pessoas estão distraídas porque estão preocupadas? Não se distraia com preocupações. Não divida sua mente, se concentre em uma coisa só, em Cristo, que é a fonte, que é o seu fornecimento. Entenda, Deus sempre tem um fornecimento para a sua demanda. Ataque os seus problemas diários, mas um de cada vez, um dia por vez. E creia que Deus, Ele está inteirado dos seus desafios, e Ele está olhando para as suas demandas, e Ele quer suprir cada uma delas. Confie que o suprimento da graça de Deus estará lá, quando você precisar. Deus sempre está disponível. Deus sempre está atento. Eu só preciso ter essa consciência de que Deus está cuidando de mim. Deus cuida de mim. Acredite que Deus, Ele não se distrai, Ele não passa apercebido em relação àquilo que você está vivendo. Viver na graça, viver debaixo da graça, é crer que Deus sempre está fornecendo o que eu preciso. Eu não preciso me preocupar, Deus está cuidando de mim. Sabe, tem muitas pessoas preocupadas, e perdem o foco do que realmente importa. Estão se desgastando e perdendo o foco no seu Redentor. Paulo vai falar para os Gálatas: ó Gálatas insensato, quem foi que os enfeitiçou? Vocês foram enfeitiçados por quem? A palavra enfeitiçou é uma palavra que se refere literalmente à bruxaria. A intenção maligna é te levar a crer no natural, nas suas próprias obras, que você está sozinho, que você não tem um auxílio. O diabo quer nos convencer que, se recebemos algo, vamos receber pela nossa capacidade somente e simplesmente. Não, existe uma graça sobre a sua vida, e existe um favor sobre a sua vida, que vai além daquilo que você pode conquistar, que vai além daquilo que você pode merecer. Deus está te abençoando de uma maneira que você não merece. Amém? Recebemos o Espírito Santo. Esse texto vai dizer: você recebeu o Espírito Santo pela pregação da fé.
ou pelas obras. O Espírito Santo foi dado a vocês porque Jesus foi crucificado, ressuscitado e glorificado. O Espírito Santo não foi dado ao homem porque o homem foi santo, foi correto, se ajustou. Não, o Espírito Santo não foi dado para você porque você se tornou uma pessoa boa. O Espírito Santo foi dado para você porque o sangue de Jesus te purificou de todo pecado e te fez nascer de novo e te qualificou para receber o Espírito Santo na sua vida. No Antigo Testamento, os homens de Deus tinham o Espírito Santo sobre eles, mas não o Espírito Santo neles. O Espírito Santo estava sobre eles para cumprir um propósito, depois deixava-os. Hoje nós temos o Espírito Santo permanentemente em nós. Cristo nos qualificou para ser morada de Deus, morada do Espírito Santo. Você entende? Você carrega um Espírito Santo, 3 vezes santo, perfeito. Somente o sangue de Jesus poderia fazer isso com você. Agora entenda, quando a pessoa ela quer o controle da vida dela, quando ela quer agir da forma dela, quando ela quer fazer do jeito dela, o Espírito Santo simplesmente não tem o que fazer, porque a pessoa assumiu o controle. Eu prefiro deixar a minha vida nas mãos dele e permitir que ele me dirija, que ele me conduza. Quando alguém tenta fazer por conta própria, ele vai ser uma presa fácil. Porque ele está de forma independente, e é isso que o diabo deseja, que você esteja independente, que você esteja no controle somente, que Deus não esteja na direção da sua vida. Sabe, quando alguém tenta guardar a lei, essa pessoa ela vai ser pega no pecado. Porque ao guardar a lei, as paixões pecaminosas da carne são despertadas. A ênfase que a lei dá ao pecado fará com que essa pessoa peque. E essa pessoa vai dar frutos para a morte. Você quer dar frutos para Deus ou você quer dar frutos na carne? Quando o homem está no controle, ele sempre vai dar frutos na carne. Ele sempre vai produzir frutos na carne. Só existe uma maneira de dar frutos para Deus, e essa maneira é por meio de Jesus Cristo, é por meio da graça. É não depender das próprias capacidades, das próprias obras, da própria justiça, da justiça própria. Isso leva a pessoa a um grande desgaste emocional. Porque a pessoa ela não é capaz, então ela vai se sentir impotente diante dos problemas. E o resultado final disso é desespero, é estresse, é ansiedade, é depressão, é síndrome do pânico, é desespero total. Jesus se tornou a sua justiça, Jesus se tornou a nossa justiça. O que você precisa para se tornar justo diante de Deus, já foi feito na cruz do Calvário. A salvação é somente pelo sangue derramado de Cristo, não é pela capacidade de homem absolutamente nenhum. Somente Ele pode te dar o poder de ser feito filho de Deus. Somente Ele pode escrever o seu nome no livro da vida. E o diabo sabe disso, por isso que ele quer te tirar da posição que você está em Cristo. O diabo é Hassatan, que em hebraico significa acusador. Ele precisa acusar. Ele precisa desqualificar. Ele acusa você e vai pegar todos os seus pontos negativos. Ele não vai olhar a sua parte boa, ele vai olhar a sua parte ruim.
Se ele não te desqualificar, ele não te torna escravo. Ele não te prende, ele não te aprisiona. Ele precisa te aprisionar. Mas para isso ele precisa te manter em uma consciência de condenação. Mas Jesus morreu por você na cruz. E você saiu da escravidão do pecado para o reino do Filho do seu amor. Entenda uma coisa, Deus não ressuscitou Jesus dos mortos só porque Jesus era filho de Deus. Deus não ressuscitou Jesus simplesmente porque Ele quis. Deus ressuscitou Jesus dos mortos porque a dívida do pecado foi paga. Jesus só ressuscitou porque a dívida foi quitada. Todos os pecados do mundo foram totalmente pagos na cruz, por isso que Ele ressuscitou. A ressurreição é a prova de que o plano de redenção deu certo. É a comprovação de que a dívida foi completamente quitada. É o testemunho que a obra da expiação dos pecados terminou. É a prova de que a dívida foi paga. Não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Por que cair então nessa cilada da condenação do diabo? Quando Jesus morreu na cruz, todos os nossos pecados eram futuros. Jesus pagou por todos os seus pecados. Por isso nada pode te condenar. Entenda, a obra da cruz está fora do tempo. Jesus morreu na cruz por você há 2000 anos atrás. Essa obra está fora do tempo, está na eternidade. Assim como Jesus é Deus e Ele está fora do tempo, a obra consumada, o plano de redenção está fora do tempo. Você vai ver que Deus ele vai falar nas Escrituras que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Espera aí, não foi há 2000 anos atrás? É porque o plano de redenção está fora do tempo. Nós estamos presos no tempo e no espaço, mas o plano de redenção não. Seus pecados nenhum haviam sido efetivados, e o plano já havia sido executado. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas o diabo quer que o pecado permaneça em sua consciência. Ele precisa que isso aconteça. Você não pode esquecer do pecado. Romanos 3, verso 20 diz, Romanos 3, verso 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O diabo sabe disso. O diabo tem esse conhecimento. Então, a forma que o diabo usa para te condenar é a lei. Ele sabe que é pela lei que vem o conhecimento do pecado. Ele quer te manter na lei, porque ele sabe que ninguém será justificado nela, e ele não tem interesse na sua justificação. Então, ele tem que te manter numa esfera em que ele pode atuar na sua vida. O povo judeu, por exemplo, eles se consideram casados com a lei. Romanos 7, verso 1. Olha o que diz. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda com o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias.
Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Pesado, né? Frutificar para a morte. Estar na lei é produzir frutos para a morte. Dizem que no Monte Sinai, quando a lei foi dada, foi como um dossel de nuvens, fumaça, um negócio grande, era como um chupá. O formato era de uma tenda de casamento, como se houvesse acontecendo um casamento naquele instante. O homem estava casando com a lei. Só que o texto que nós lemos diz que nós morremos para a lei, para pertencer a outro, para ser de outro. Entendam, uma mulher não pode estar com outro homem se for casada. Isso seria adultério. Jesus providenciou a morte de que nós precisávamos, a morte que nos separou da lei. Somos livres para ser de outro. Estamos casados com Jesus Cristo. Quantos aqui estão casados com Jesus Cristo? Casados com Cristo para que possamos dar frutos para Deus. Ei, na lei não tem como dar fruto para Deus. Foi o texto que nós lemos. Na lei você dá frutos para a morte. Agora, se você se rende à graça de Cristo, você dará frutos para Deus. Agora, se você se entrega à lei, você desperta paixões pecaminosas. Gente, quantas pessoas eu já acompanhei. O legalismo leva as pessoas a ciladas de paixões pecaminosas. Jesus é a minha santidade. Ei, não sou eu que sustento a minha santidade. Jesus sustenta a minha santidade. Ele é a minha santidade. Quando você confessa isso e quando você assume essa posição, o que o diabo pode fazer? Se a sua santidade não vem de você, não há o que fazer. A sedução do pecado não funciona com cristãos nascidos de novo e estabelecidos na graça. Por isso que ele sutilmente tenta te trazer de volta para a lei. Lentamente ele vai te levando para a lei. Ele usa a lei para que suas paixões pecaminosas sejam despertadas. Ele não quer que você dependa do Espírito Santo. Ele fala, vem cá. Que papo é esse de dependência total do Espírito Santo? Mas a Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. Se você comete adultério com a lei, você dará frutos para a morte. É isso que o apóstolo Paulo diz. Se você se colocar sobre a lei, se tornará escravo do pecado. Jesus nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3,10 diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Você quer estar debaixo de maldição? Seja das obras da lei. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para
praticá-la. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 56, vai dizer que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Se você tira a lei, que é o aguilhão da morte, o pecado perde força. Gente, sempre que se falar de lei, está falando do homem no controle, o homem no centro. O homem independente. Presa fácil para o pecado. Toda vez que a gente fala de graça, é dependência do Espírito Santo. É ser conduzido pelo Espírito de Deus. Veja, o pecado não tem domínio sobre alguém que vive na direção do Espírito Santo. Não dê força ao pecado. Se afaste do legalismo, se afaste da lei. Estamos limpos. Não precisamos mais viver uma consciência de pecado. Não precisamos continuar vivendo em condenação. Se não estamos mais debaixo de condenação. Hebreus 10, verso 1, olha só. Hebreus 10, verso 1. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre a recordação de pecados todos os anos. Gente, consciência de pecado é a mesma coisa, traz o mesmo dano do que pecar. Porque você se coloca debaixo de condenação. Paulo diz que a lei é sombras e não a imagem real das coisas. Paulo diz que a lei não aperfeiçoa aqueles que se aproximam de Deus com sacrifício. Se aperfeiçoasse, não era necessário repetir o episódio. Você sabe por que Jesus não precisa morrer mais uma vez por você? Porque o sacrifício dele é definitivo, eterno e suficiente para escrever o seu nome no livro da vida de forma definitiva. O texto diz: se aqueles que prestam custo à lei fossem purificados de forma definitiva, de uma vez por todas, eles não teriam mais consciência do pecado, eles não estariam mais debaixo de condenação. Mas o apóstolo Paulo diz que esse esforço humano só traz à mente dos homens a recordação dos pecados. É uma lembrança contínua do pecado. É uma lembrança. Você sabe por que Jesus morreu uma vez só e é definitivo? Para que você não tenha que ficar lembrando constantemente. Igual no Antigo Testamento, todo ano tinha que ter um sacrifício de um animal. Então todo ano era uma lembrança do pecado. Era uma recordação do pecado. Era uma recordação que eu era impuro, mas o sangue de Jesus te purifica definitivamente de todo pecado, amém? Você conhece a história de Ruth? Boaz foi o seu redentor. Apenas um parente redentor poderia redimir Ruth. Um parente redentor rico e disposto, que tivesse essa intenção. Essa é a razão porque Jesus veio como homem.
para ele se identificar conosco. Um bode não se identifica com o homem. Jesus se fez carne, ele se fez homem, ele se identificou. E no momento em que ele se identifica, ele se qualifica para ser o Redentor. Ele se qualifica para ser o Salvador. Somente um homem poderia salvar um homem, porque foi por intermédio de um homem que a morte entrou no mundo. Jesus é totalmente homem e totalmente Deus. Jesus não teve pecado, por isso ele é rico no verdadeiro sentido da palavra. Ruth, no seu primeiro casamento, ela foi casada com Marlon. A raiz do nome Marlon significa doença. Ela estava casada com a doença. Ruth e Marlon não tiveram filhos quando se casaram. Veja, a doença é a morte em andamento. Boaz é um símbolo da graça. Marlon é um símbolo do legalismo, do homem, da lei. Ela estava casada com a doença, ela estava casada com a morte. Mas Ruth, ao se casar com Boaz, deu à luz a um filho chamado Obed. Obed significa serviço. Isso diz alguma coisa? Você não precisa se preocupar com o serviço a Deus. Você dará o serviço a Deus como fruto desse casamento com Jesus. Não é algo que você faz para receber, é algo que você faz por causa de quem você se tornou. Entenda, a lei vai exigir que você voe, mas ela não vai te dar asas. A graça te toma pelos braços. A graça, Jesus te carrega no colo, leva junto com Ele. Estávamos com Ele na cruz e estávamos com Ele na ressurreição dos mortos. Veja, Ele nos levou. A graça te dá asas como de águia para que você voe acima das nuvens negras. A lei só exige, mas ela nada faz, nada muda. A lei é santa, mas não santifica ninguém. A lei é pura, mas não purifica ninguém. A lei é perfeita, mas não aperfeiçoa ninguém. Jesus é santo e Ele santifica qualquer um que o aceitar. Jesus é puro e Ele purifica qualquer um que recebê-lo. O que Jesus é, Ele consegue transmitir para a pessoa. A graça é isso. Ela muda a pessoa. Ela consegue transmitir o que ela é. A graça é intimidade, a graça é relacionamento, a graça é uma pessoa. Jesus é graça. A Bíblia diz que a lei foi dada, distância, por um servo. A graça e a verdade veio pelo Filho, intimidade, relacionamento. Olhe para Jesus e a sua fé vai despertar. Se aproxima de Jesus e sua esperança vai ser renovada. Você será transformado de glória em glória na mesma imagem de Cristo quando você se relaciona, quando você se entrega, quando você está nele. Deus nunca lhe dirá para fazer algo que você não deseja fazer. Filipenses 2, verso 13, veja. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. O que o texto está dizendo é que Deus efetua em você o querer e o realizar. Ele te dá o querer, mas Ele também te dá o poder de realizar aquilo que você quis. Isso é poderoso, hein?
O que Jesus mandar, Ele estará em nós para trabalhar em nós e por nós. É fácil você executar os comandos quando você confia no poder do Espírito Santo. Não é uma coisa que talvez você vença. É uma certeza de vitória. É uma garantia de vitória. Você tem o Espírito Santo e Ele te dá o querer. E você quer algo. E toda vez que Ele te dá uma ideia, toda vez que Ele te dá algo, toda vez que Ele te mostra algo, Ele também te dá o poder para tomar posse daquilo para a sua vida. Eu costumo dizer o seguinte: se Deus deixa você espiar a terra, Ele também te dá condições de tomar posse da terra. Ele te dá toda a capacidade para entrar na terra. Mas eu preciso confiar no Espírito Santo que está em mim. Ele vai me dar o poder de realizar. Eu não posso simplesmente chegar na terra prometida, Ele me dá o querer. Eu quero entrar na terra prometida, então Ele me dá o querer. E eu vou lá e olho para a terra prometida e falo, realmente é boa, mas tem uns gigantes lá. Eles são grandes demais. Eles são tão fortes. Essa terra não é para mim. Veja, você não creu então que Ele te daria o querer e também o realizar. Entra na terra. Toma posse da terra. Derrote os gigantes. Gente, gigante é promoção. Todo gigante é promoção. Todo gigante que você derrubar vai te trazer uma recompensa. Então, quando você vê um gigante, você fala, olha Deus querendo me recompensar aqui, ó. Ao invés de falar, nossa, ele é grande demais, eu não posso vencer, você vai olhar e vai falar, Deus está querendo me dar uma recompensa. Olha o tamanho do gigante que Ele colocou na minha vida. Sabe o que Davi fez? Quando ele viu o gigante, ele chegou para uma pessoa e perguntou, o que o rei vai dar para quem derrotar esse gigante? Ah, você não vai pagar mais impostos, você vai ser coberto de riquezas, você ainda vai casar com a filha do rei. Aí ele, foi lá para outra pessoa e perguntou, o que o rei vai dar para quem derrotar esse gigante? Aí falou, não vai pagar mais imposto, não vai ter IPTU, IPVA, não vai pagar nada disso. Imposto de forma alguma, vai cobrir de riquezas e vai casar com a filha do rei. Aí ele, sério? Para derrotar esse gigante aí? Ele foi para outra pessoa, terceira pessoa, e perguntou, o que o rei mesmo vai dar para quem derrotar esse gigante? Não vai pagar impostos, vai ser coberto de riquezas e vai casar com a filha do rei. Aí ele foi lá e derrubou o gigante. Mas o que é legal não é o fato dele ter ido derrubar os gigantes, porque ele sabe que não foi por ele, porque ele vira para Golias e fala, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não foi por conta própria. É poderoso quando você depende de Deus. É poderoso quando você coloca Deus na sua vida. Na sua vida profissional. Na sua vida sentimental. Nos seus relacionamentos, no seu ministério. Quando você coloca Deus, quando você coloca o Espírito Santo, isso é poderoso, isso é sobrenatural. E essa dependência te coloca em um lugar que você não pode ser vencido. Porque você não está por conta própria. Alguém te colocou ali. E se alguém tentar te tirar, vai ter que mexer com quem te colocou. Dependa de Deus. Quer produzir muitos frutos para Deus? Dependa dele. Permita que o Espírito Santo se mova, faça
por você e por intermédio de você. Esteja debaixo da graça. E você vai produzir muitos frutos para Deus. Feche seus olhos. Deus dá o querer e o realizar. Qual foi o querer que o Espírito Santo colocou na sua vida? E você desistiu. E você abriu mão. Por causa de dificuldades, por causa de obstáculos. Você esqueceu que Ele também te dá o realizar. E Ele te dá o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. A vontade dEle é boa para você. É perfeita, é agradável. Dependa de Deus. Essa é a chave do Evangelho. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Assentados com Cristo nas regiões celestiais. Dependência. Confiança. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Dependência. Você está cansado, você está estressado, é porque você está sozinho nisso. Você esqueceu de levar o Espírito Santo junto. Para de se desgastar, para de sofrer. Chama Ele. Permita que Ele entre nessa situação. Permita que Ele entre nessa área da sua vida. Permita que Ele atue, permita que Ele trabalhe. Permita que Ele faça. Não se canse de tanto tentar fazer. Permita que Ele faça por intermédio de você. Permita que Ele coloque as mãos dEle sobre as suas mãos. Permita que Ele firme os seus pés, os seus passos, a sua corrida, o seu avanço. Permita que Ele te direcione, que Ele te instrua, que Ele te mostre a direção. Dependa e deixa Ele cuidar de você.